Olá, estamos iniciando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 543 mil inscritos no meu canal, as mais de 75 milhões de visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo que você que gosta do conteúdo do canal, das entrevistas, é fácil, indica um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, né? E usar, como vocês bem fazem, é rigorosamente verdadeiro isso, a página dos comentários, propondo, discutindo, sugerindo, né? Lembro das entrevistas. Acabamos de postar a entrevista com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, professor Celso Laffer, da Academia Brasileira de Letras, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, autor de inúmeros livros, ministro das Relações Exteriores. Então, excelente entrevista. Veja a qualidade, a discussão sobre as relações Brasil e Estados Unidos, Brasil e Europa, Brasil e Mercosul, Brasil e China, o que significa o legado do Barão do Rio Branco. Falamos da Rio 92, vocês vão gostar, tenho certeza. Além das últimas entrevistas que também nós postamos. Há um conjunto de entrevistas extremamente importantes, plurais, visões as mais diferentes sobre o Brasil de hoje, mesmo recorrendo a questões históricas. Vejam, é um acervo preciosíssimo, né? Mostrando que o Brasil não é Bolsonaro, como eu sempre digo. No Twitter é Vila Marco Vila, vocês podem me acompanhar, né, as intervenções diárias, e na plataforma www.cursosdovila.com.br vocês poderão encontrar os 3 cursos que nós estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. São 3 cursos, acessando www.cursosdovila, lá vocês encontram todas as informações, www.cursosdovila, melhor dizendo, .com.br. Durante essa semana que está entrando, antes das eleições, evidentemente, eu já consegui marcar uma entrevista de cerca de 30 minutos, desculpe, com o Bruno Covas, né? E eu estou atrás e aproveito até publicamente, vou continuar pedindo a entrevista com o Guilherme Boulos. Eu já falei com assessoria, já me esforcei, já falei, já contei, já fiz de tudo. E eu acho importante também a presença dele, né? Para nós termos uma conversa sobre a questão que envolve a administração da maior cidade da América do Sul. Então, você que me acompanha, se tiver algum contato com o Boulos, avise que queremos ter uma conversa, um diálogo, assim como conseguir, com muito esforço, marcar com o candidato à reeleição, Bruno Covas, ok? Vamos lá então. Claro que o assunto continua sendo a figura de Jair Bolsonaro. Ele não é Catilina, nem eu sou Cícero, muito menos eu sou Cícero, mas eu fiquei pensando aqui, anotando uns pontos e vendo assim, por quanto tempo tua loucura, Bolsonaro, há de zombar de nós, né? Eu acho que temos de colocar essa questão, porque ela se repete todo santo dia. Aquela conversão de Bolsonaro à democracia era uma farsa, e nós falamos, tinha a ver com a prisão do Queiroz e com o fracasso de tentar dar um golpe de Estado, né? Isso já no final do mês de maio, e a prisão do Queiroz em junho, né? Então aquilo era tudo uma grande farsa. Ele não tinha a popularidade que diziam que ele tinha, e eu fui o primeiro a dizer isso, e vocês são testemunhas, o arquivo do canal está aí para isso, que ele teria uma grande derrota eleitoral, está tendo, que ganharia o Biden nos Estados Unidos e o Brasil ficaria isolado, teria sérios problemas para fechar um acordo com a União Europeia, como também está tudo ocorrendo, né? A questão da China, a resposta vai vir logo, em suma, todos os cenários que nós desenhamos, a loucura ela foi se aprofundando, né? Porque não houve freio, e se não há freio, como diria o grande Cícero, né? Por quanto tempo tua loucura ainda há de zombar de nós, né? Fazendo uma breve adaptação, essa questão, quer dizer, a questão está colocada aí, e é uma questão de disputa política, no campo da política, né? Tem de ser resolvido. Por quê? Vamos lá então a alguns fatos. A sua loucura, Bolsonaro, vai continuar zombando de nós em relação, por exemplo, ao racismo? Puxa vida, todos os acontecimentos, e agora eu estava lendo também aqui, todos os acontecimentos que envolveu essa tragédia de Porto Alegre, né, com o João Alberto, é uma coisa terrível. Até o CEO do Carrefour do Brasil disse o seguinte: o que aconteceu na loja do Carrefour foi uma tragédia de dimensões incalculáveis, cuja extensão está além da minha compreensão como homem branco privilegiado que sou. Antes de tudo, meus sentimentos à família, ao que o Bolsonaro não fez, de João Alberto, e meu pedido de desculpas aos nossos clientes, à sociedade e aos nossos colaboradores. Se uma crise como essa está acontecendo conosco, é porque temos responsabilidade de mudar isso na sociedade. A morte de
de João Alberto não pode passar em vão. É verdade, agora eu aproveito para sugerir ao senhor uma pensão, algo que proteja a família de João Alberto, que afinal era o provedor daquela família. Então, tende a acrescentar isso que é essencial. Mas o pedido de desculpas e mostrando que foi uma ação racista e construir formas agora para que isso não se repita é essencial. Mas lembrando que o pedido de desculpas passa pelo pagamento independente de decisão judicial de um apoio para os filhos, para essa família, né? Isso é essencial. Porém, esse simples pedido de desculpa, simples com todas as aspas do mundo, né, espero que seja absolutamente sincero, assim desejo, o Bolsonaro não colocou essa questão do racismo. Ao contrário, né, ele fez uma afirmação, e eu fiz questão de lê-la aqui, que termina aquele texto que ele não escreveu, mas postou: aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos como se o racismo fosse algo, uma construção de um conflito e não um dado da realidade brasileira de 4 séculos. Atentam não somente contra a nossa nação, mas contra a nossa própria história. Quem prega isso está no lugar errado, seu lugar é no lixo. Ou seja, ele se refere à morte de um brasileiro, um assassinato de um brasileiro, daquela forma cruel, covarde, como lixo. Lixo. Bem, lixo vocês sabem quem é, né? Quem é o lixo? Bem, a questão que se coloca, nós vamos aceitar isso? Essa repercussão internacional que teve, a falta de ação do governo, a desqualificação do assassinato de um brasileiro. Até quando, Bolsonaro, você vai, por quanto tempo tua loucura vai abusar de nós? Né? Eu acho que essa é a questão, né? Essa é a questão. A questão do G20, né? Vocês viram a reunião do G20, isso tudo para ficar em fatos ultra recentes, hein? A postura que ele teve no G20 foi desastrosa, inclusive sobre esse triste episódio. E ele continua dizendo que tratou bem a pandemia, quando nós temos 170 mil mortos. Desqualificou, portanto, todas as ações das autoridades, dos prefeitos, dos governadores, porque se nós temos hoje esse número pavoroso de 170 mil mortos, poderíamos ter o dobro ou o triplo, se não fosse a ação corajosa de prefeitos e governadores, sob o risco disso influir no processo, negativamente no processo eleitoral de novembro, algo que não está ocorrendo, mas era uma questão que se colocava naquele momento, vocês se recordam. Então, quando ele faz afirmações no G20 sobre a questão do racismo, dizendo que nós não temos, faz afirmações sobre a questão da pandemia e insinua que apoia a saída dos Estados Unidos da OMS, ataca a ONU e com toda aquela concepção ultra-reacionária fora do campo democrático, porque ele não está no campo democrático. Temos de deixar isso muito claro. Ele não é direita, assim como seus seguidores. Ele não é conservador, assim como seus seguidores, seus acólitos, né? Ele não é liberal, assim como seus acólitos. Ele é reacionário com tinturas neofascistas e, para alguns, basta ver o que eles dizem em relação do racismo, neonazistas, né? Porque o racismo, ele dialoga, ele é anterior, evidentemente, ao nazismo, mas ele dialoga com o nazismo, certo? Não podemos nos esquecer disso, desse diálogo infernal. Então, a questão que se coloca, a participação dele do G20 foi desastrosa. E aí volta a questão da loucura. Bolsonaro, por quanto tempo tua loucura a zombar de nós? Terceiro ponto, só para lembrar alguns. Não estou listando tudo, questões bem contemporâneas. Amapá. Vocês viram a visita dele ao Amapá? Vocês viram a loucura dele abrir a porta de trás do carro? Eram 4 portas, abre a porta de trás, joga o corpo dele para fora, começa a querer saudar a população que não estava saudando, ao contrário, estava xingando e manifestando sua profunda insatisfação. Desde o dia 3 de novembro, essa tragédia ocorre no Amapá, e a inércia das autoridades federais e um segurança, presumo que fosse um segurança, atrás dele também de pé, segurando. Bem, de um lado, isso não só viola as leis de trânsito, mas que mostra a loucura. Esse homem está louco. Nenhum dirigente com a normalidade, com ponderação, agiria daquela forma. Ele deveria chegar primeiro já deveria ter uma pá lá atrás. E ao chegar no estado pedir desculpas pela inépcia, incompetência das autoridades federais e apresentar rápidas soluções. Mas não o fez. Vamos continuar nesse ritmo da loucura do nosso Catilina. Vamos lá. Ele afirmou nessa semana, que está concluindo também, que as eleições de 2018 foram fraudadas. Eu não entendi o silêncio do presidente do TSE. Ele disse que as eleições de 2018 foram fraudadas e ele só ganhou porque ele teve muitos votos. Não dá, né?
Não dá. Ele tá desqualificando o sistema eleitoral brasileiro, tal qual Trump, no caso norte-americano. Veja como ele age igualzinho ao seu amo, né? Desqualifica o sistema eleitoral brasileiro, que é muito grave, muito grave. Não encontrou resposta das autoridades. Eu sei que é uma provocação que ele está fazendo, mas cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso responder, perguntando que ele apresente provas. Sugiro ao senhor que ele apresente provas da fraude, porque ele já está construindo, primeiro, querendo desmoralizar o processo agora, de 15 de novembro e de 29, né? Já dizendo que houve a derrota dos bolsonaristas porque houve uma fraude. E está olhando para 22. Eu espero, rezo, que ele não esteja no processo eleitoral de 22, porque até lá a sua loucura vai ser enfrentada pelas instituições, através da Constituição. Né? Ele não será mais presidente do Brasil, porque nós temos os instrumentos legais, que é justamente o impeachment, que já foi usado 2 vezes com êxito desde a promulgação da Constituição de 1988. Então, a questão das eleições fraudadas, não é possível um presidente da República desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral sem apresentar uma prova. Ele ainda age como se fosse deputado do baixo clero. Mais uma loucura. A questão da eleição norte-americana, e ele não cumprimentou o vencedor. Dia 20 de janeiro do próximo ano, toma posse Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, e claro que as relações com o governo brasileiro vão ser distintas. Por quê? Porque Bolsonaro plantou isso nas vezes que visitou os Estados Unidos ou aqui no Brasil, através de tuitadas dele, aquelas entrevistas patéticas na entrada e saída do palácio, ou através dos seus acólitos, atacou sistematicamente os democratas e defendeu de forma como se fosse um aio em relação ao amo o Trump, e dizendo que inclusive, disse lá nos Estados Unidos, que ia comparecer à posse do Trump em janeiro. É um negócio, e quando esteve recentemente um representante do departamento do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, um O'Brien qualquer aí, né? Ele disse, todo satisfeito, primeiro recebeu no palácio e depois foi ao Itamaraty, o que a regra da boa diplomacia não indica isso, né? Foi ao Itamaraty e reafirmou o discurso olhando para ele com aquela cara e com aquele estilo, com aquela vestimenta sempre que o caracteriza, desde o cabelo até os pés, né? Que estava muito satisfeito com os acordos que ainda existem entre Brasil e Estados Unidos, vale destacar, e queria a posse do Trump. Nunca um presidente da República agiu assim. Voltamos a lembrar, né? Bolsonaro, até quando? Até quando? Por quanto tempo vamos adaptar Cícero, a tua loucura a desombar de nós? Até quando? Outro ponto, a Covid-19. Ele voltou a falar sobre a segunda onda, desqualificando a segunda onda. Ele parece que está fora do mundo, ele não está acompanhando. O que está ocorrendo em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, por exemplo, mas não só, ou nos Estados Unidos? As ações na Europa tomadas pelas autoridades do lockdown é porque elas querem destruir a economia local? Ou porque sabe que sem a vacina e sem a vacinação em massa, o único meio de impedir a circulação do vírus é adotando as medidas, em alguns países, as mais radicais possíveis. Quer dizer que o primeiro-ministro português conspira contra Portugal, o mesmo se aplica à Espanha, à Itália, o presidente da República Francesa, o primeiro-ministro Johnson do Reino Unido, a chanceler Merkel no caso da Alemanha. Quer dizer, eles estão conspirando contra o seu próprio país. Vamos pensar, fazer com que esse universo de loucura que o Bolsonaro propaga entre os seus acólitos, né, a gente coloca um pouquinho de racionalidade. Será que todos esses chefes de Estado, chefes de governo conspiram contra os seus países? Ou identificam na necessidade de tomar medidas radicais para impedir a proliferação do vírus, enquanto não há a vacina que possa enfrentar essa situação de forma emergencial, né? E campanhas efetivas que não vão se resolver da noite para o dia. Vi a entrevista com o Dr. Dimas Covas no nosso canal. Então, será que a Europa está agindo contra si própria? Claro que não. Isso são teorias da conspiração fabricadas nos Estados Unidos. Tem uma boa matéria no Globo de hoje, né, mostrando isso, né, como é que isso foi produzido por um bilionário chinês, junto com Steve Bannon e uma cientista chinesa que veio da China para os Estados Unidos e foi treinada para construir essa versão, que é um vírus chinês, de um laboratório da China. E que era uma espécie de conspiração do Partido Comunista Chinês, uma conspiração mundial. Isso é um absurdo. Está lá, inclusive mostrando como é que o bilionário
financiava essa senhora, como é que eles treinaram essa senhora para ir nos meios de comunicação de extrema-direita norte-americano, que ressoa aqui no Brasil, das pessoas que passam pano, que fazem o discurso de extrema-direita. Mas amanhã vai ser outro dia. Nós não podemos imaginar que amanhã nós vamos esquecer tudo que foi feito hoje ou ontem. Né? Não no sentido de vingança, não é isso, no sentido da lembrança. Né? Da lembrança de falar no momento que o Brasil estava passando a crise mais grave sanitária dos últimos 100 anos, a crise econômica mais grave, teve muita gente em meios de comunicação que serviram a teoria de conspiração e ganharam dinheiro com isso. Não pensa que é uma convicção, entre aspas, ideológica. Para mim não tem ideologia. Não, é grana. São pessoas que vendem a mãe e entregam. Né? Bem, mas para voltarmos ao Bolsonaro, que eu chamo de mandrião com toda razão, e parvo, e beócio, né? Aí ele falando, atacando a questão da segunda onda, como se você enfrentasse o vírus com a palavra. Né? Com a palavra, ou com teorias da conspiração. Né? E não com ações científicas, concretas, no campo sanitário, né? E de apoio à ciência e tecnologia. Né? E a questão que se coloca para nós, que estamos chegando já a essa grande tragédia de 170, chegando a 480 mil mortos, 170 e no final do ano quase a 180, é possível essa contabilidade macabra, juntar a primeira e a segunda onda, sem termos a vacina ainda. E ele vai criar muitos problemas em relação à compra das vacinas. E segundo, quem faz a campanha nacional de vacinação é o Ministério da Saúde. Não há ministro da Saúde. Não há ministro da Saúde. Onde está o Pazuello? Ele está afetado, ele foi contaminado, foi internado. Percebe-se que ele está um pessoal de risco, né, para a Covid-19. Ele sumiu, não sei se vocês notaram, ele simplesmente desapareceu. Mas o Bolsonaro não, esse está presente. E aí voltamos a Cícero. Ele nem sabe quem é Cícero. Ele imagina que é um jogador que acho que está no Grêmio, já mudou de tantos times, né? um meio-campista lá. Ele nem tem ideia de quem é o Cícero. Ele acha que o Cícero é amigo do Rony Lessa, o pessoal que é amigo dele, do Bolsonaro, o Adriano, que ele é amigo do Adriano, foi amigo, condecorou. Né? Ele acha que ou é alguém do submundo carioca ou é algum jogador de futebol. Não. Estamos nos referindo ao maior orador da antiguidade. Né? E aí, num célebre, tem muitos discursos no meu livro, A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Tem um outro discurso dele, não esse, porque esse é muito conhecido, é uma série de discursos sobre Catilina, né? Mas um outro discurso, numa disputa com o Marco Antônio, belíssimo e tal, e há uma série de discursos sobre o Marco Antônio também, né? Acho que chegaram, muitos se perderam, né? Mas tem uma edição espanhola que chega a registrar 13 desses longos discursos, mas para voltarmos ao Catilina e não perdermos o fio da meada, né? A questão que se coloca, portanto, é por quanto tempo o Bolsonaro, a tua loucura, há de zombar de nós, porque nós estamos falando da Covid-19, de vidas, que você desqualificou todas as medidas de distanciamento social, as medidas sanitárias, né? E você é responsável pelas mortes. Vamos em frente. A questão que se coloca da sua loucura com a China, que vai ter resposta. No encontro dos BRICS ficou claro a divergência entre o Brasil e a China que você estimulou. Né? E o presidente chinês vai chegar uma hora que a China ela tem opções de comprar outros produtos que não sejam do Brasil, de outros produtores. Pode comprar soja só do Brasil, açúcar só do Brasil, grãos em geral só do Brasil, para ficarmos na soja e outros grãos, açúcares, né? Vamos passar pelo minério de ferro, isso é só do Brasil? Será? Não, né? Claro que não, pode comprar de outros países, carne vermelha, carne branca. A grande questão é que vai vir a resposta. E a loucura que o Bolsonaro está produzindo nessas relações Brasil-China vai ser muito difícil depois recompor outra vez, porque a China vai falar assim, mas será que não pode vir um louco amanhã, tal qual esse que está aí? É a questão que se coloca, que vai ter uma repercussão econômica muito dura na balança comercial brasileira e na economia interna brasileira, especialmente, mas não só, claro que o primeiro é no agronegócio, mas toda a economia que gira em torno do agronegócio. Mas a loucura bolsonarista tem outras manifestações. Vamos lá. O MEC, o Ministério da Educação. Eu vi hoje uma declaração agora aqui atribuída, acho que está na coluna do Estadão,
né, atribuída ao ministro da Educação, de que ele diz assim: as pessoas chegam na universidade sem saber escrever, mas sabem colocar camisinha. Eu vi uma menção aqui, acho que está na coluna do Estadão, lá do Bombig, lá, que é o editor. É brincadeira, né? É brincadeira, que nós temos problemas estruturais no campo da educação, temos, e que precisa ser enfrentado, e esse governo, com todos os ministros da educação, não o fez, com toda a loucura bolsonarista. Agora ele está insinuando que não se deve, nas escolas, ter o que nós chamávamos no passado de educação sexual, de informações básicas, que isso deveria ser vedado, deveria ser proibido. É isso que está implícito na fala do ministro da Educação, que ninguém sabe o nome, confesso, nem eu sei, e também nem quero saber, porque é tão inexpressivo, você fica até deletando, porque você tem que guardar coisas mais importantes. Nem sei quem é o cidadão, só sei que ele é medíocre, né? E que desaparece, que some, que ninguém sabe onde ele está. Agora, essa loucura bolsonarista, quase 2 anos no MEC, vai ter um preço, destruindo toda a estrutura lá existente, de avaliação, por exemplo, né? E vai ser muito difícil o novo governo reconstruir em curto prazo tudo isso. E o que o Brasil perdeu nesses 2 anos, não recupera. Não dá para você voltar no túnel do tempo daquele velho seriado lá dos anos 1960, ao menos aqui no Brasil. Não dá para entrar no túnel do tempo. Passou, se foi. É mais uma loucura que ele produziu. E o Brasil aceitou. A resposta é muito tímida das loucuras bolsonaristas no campo da educação, né? Muito tímida. Outra loucura, essa nem precisa falar, porque essa o mundo inteiro vê, o meio ambiente. As loucuras no campo do Ministério do Meio Ambiente são terríveis. A destruição, o que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia, portanto, na maior parte do território brasileiro, se somarmos Amazônia e Pantanal, você dá mais de 2/3 do território brasileiro. E aí? Né? Aquilo, é possível recuperar aquela destruição? Não. Ele destruiu os institutos, ele foi solapando o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, quer dizer, tudo aquilo que foi construído, desde o primeiro ministro do Meio Ambiente, que foi o embaixador Rubens Recupero, isso tudo acabou se perdendo e vai precisar ser reconstruído. Só que, voltamos à imagem do túnel do tempo, não dá para voltar e achar que é possível recuperar tudo que já foi destruído. Isso não dá. A questão agora é um trabalho de rescaldo, como se fosse um incêndio, né? O incêndio não é feito pelo Nero, porque o Nero tinha educação, viu? Teve uma boa educação, era doido, mas tinha boa educação, mas pelo incitatus, já que nós estamos no campo de Roma, do Império Romano, né? O Cícero não é do Império Romano, antecede, pega o período da crise final da República, né? Mas é uma coisa terrível que está feito no meio ambiente, loucura do Bolsonaro. E aí, no caso, no meio ambiente, vem a questão, Bolsonaro, por quanto tempo tua loucura há de zombar de nós? Até quando? Vai continuar a destruição da floresta amazônica e o Brasil vai assistir de braços cruzados? Vai continuar a destruição do Pantanal? Ou vão achar que ele vai ouvir racionalmente as críticas em relação ao que está ocorrendo? Ele vai usar a mesma coisa que falou em relação ao João Alberto. Vai dizer que querem nos dividir. É isso que é o discurso. Aí eu anotei aqui, finalmente, mas não menos importante, a questão dos filhos. Ele aparelhou as instituições, Polícia Federal, ABIN, Gabinete de Segurança Institucional, para proteger Suorcrim. O que o Flávio Bolsonaro, o que aquele gabinete do Flávio produziu em desvio dos recursos públicos, é uma enormidade. O mesmo se aplica a Carlos e a Jair, esse é quando o deputado federal. Carlos vereador. As investigações do Ministério Público, no momento, se concentram no então gabinete de Flávio Bolsonaro. Na revista Veja dessa semana tem uma matéria sobre a mãe do capitão Adriano, esse capitão, um assassino, que foi condecorado pelo Bolsonaro, através do filho, Flávio, um assassino, né? De uma organização criminosa, que não sei que participação, é uma pergunta, como diria Roberto Avallone, não sei se tem participação ou não da família Bolsonaro. Não sei, é uma pergunta que eu, como cidadão, com mãos limpas, diferente do Bolsonaro, que tem as mãos sujas de sangue, tenho o direito de perguntar, né? E aí, né? Como é que era aquela relação? Ninguém emprega a primeira mulher do Adriano, a mãe do Adriano, né? Durante tantos anos pagando uma espécie de pensão para a primeira mulher, só para fazer um favor. Eu tenho o direito de perguntar, enquanto nós somos livres,
se não há uma relação maior do que simplesmente essa, uma relação de coração. Assim, né, Bolsonaro? De você com o Adriano e o escritório do crime. Né? Porque vai empregar por tantos anos e ganhando o que ganhou a primeira mulher, empregada fantasma, hein? E depois emprega a mãe do Adriano, né? E depois pede para a mãe do Adriano, naquela foto, mãe do Adriano, a mulher, Márcia, mulher de Queiroz, aquela época foragido, e um advogado, Boto, que não é o cor-de-rosa. E eles queriam esconder o Queiroz, que estava escondido em Atibaia, num advogado que é íntimo, o Janjo, do Bolsonaro. Percebam, isso daí não é uma relação entre amigos. Isso parece, eu tenho direito a perguntar, uma organização criminosa, ou não. E aí, voltamos à questão inicial. Essa semana que vai anteceder as eleições, ele vai dar declarações do segundo turno, né, infelizes. Mas elas são mais do que infelizes, elas são criminosas. Mas sobre o João Alberto não é uma infelicidade, né, da morte. É quando ele falou de racismo. Não, são declarações criminosas. O que ele falou no G20 é criminoso. O que ele fez no Amapá é criminoso. Falar de eleições fraudadas é crime. Não reconhecer a eleição do Biden é uma ação contra os interesses nacionais, portanto criminosa. O que ele está falando da segunda onda da Covid-19 é crime. O que ele está fazendo tudo para tratar com a China é crime. O que ele fez no MEC, destruindo a estrutura construída nas últimas décadas, né, é crime. O que está feito em relação ao meio ambiente, especialmente a Amazônia, Pantanal, é crime. E aparelhar a instituições de Estado para proteger o seu filho, sua organização criminosa, o que é? É crime. Então, a questão que se coloca é que é uma desmoralização das instituições. Quando o Cícero, né, faz as catilinárias, o que está sendo colocado ali é a defesa dos valores, de acordo com aquela época, entenda-se, da República Romana, frente a alguém que estava solapando as instituições construídas durante alguns séculos. E aí tem o célebre discurso de Cícero, muitos outros acabaram se perdendo, obras de Cícero, infelizmente, né? A pergunta vem, eu anotei aqui fazendo uma adaptação. Bolsonaro, por quanto tempo tua loucura há de zombar de nós? Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, está entre os 543 mil inscritos, agradeço muito, e diga um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram, e escrever, propor, discutir a página dos comentários. Lembro das entrevistas, postamos hoje a excelente entrevista com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Lafra, mostrando que o Brasil tem excelentes quadros, o Brasil não é Bolsonaro. Já que eu estou falando em entrevista, se você conhece o Boulos, alguém da equipe do Boulos, diga para entrar em contato. Eu já fechei a entrevista com o Bruno Covas, consegui. Estou já tinha começado antes os contatos para tentar também, meia horinha só, Boulos. É só para um bate-papo para saber como é que é a sua visão sobre a cidade de São Paulo. Lembro também que no Twitter é o Vila Marco Vila, vocês me acompanham. E na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. É fácil, www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos então amanhã, teremos uma semana muito caliente, né? Porque antecede o segundo turno em 50 cidades brasileiras. Mas sempre aqui atento em defesa da democracia, das liberdades e da república. Nos encontramos amanhã. Até!